Boa noite, minha gente. E aí, estão por aí? Como é que estão? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o medo, né? Eu tinha anunciado até o título errado lá na outra live, agora que eu percebi. Procrastinação, e amanhã hoje nós vamos falar sobre, possivelmente, o sentimento que virou uma epidemia mundial, que é o medo. Então, vamos chamar a gente aí para participar dessa live. Você que está chegando aí no YouTube, deixando seu like. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou com um dia intenso, passei o dia no encontro da mentoria, o Day Mais, que é um dia inteiro, né, com empreendedores digitais, né, trazendo aí as novidades do mercado, né, foi maravilhoso. 18 horas, 19 horas depois, comecei uma live com o Diego Gil, foi maravilhoso também. E agora foi só o tempo de comer alguma coisa e começar uma outra live. Está bem movimentado o dia, mas isso é maravilhoso porque a gente está levando conhecimentos relevantes para muitas pessoas, né? Esse momento que a gente vive é muito oportuno para a gente refletir sobre essas temáticas que eu escolhi as temáticas que vocês escolheram, na verdade, né? Comecei a fazer live desde o início ali da pandemia. E aí eu percebi como as pessoas estavam realmente, necessitadas de apoio, né, de orientação, né? Você estava lá, a live com o Felipe Uruel é fantástica, né? Muito legal também o conteúdo. Boa noite, Marilda Carmo aqui com a gente também, sejam bem-vindos, boa noite, até minha filha está por aqui, Ana Marta, boa noite, minha filha. Então, estamos aqui, gente, nessa série de lives, trazendo assuntos, temáticas essenciais. Agora é hora da gente chamar o povo para a live, tá? É hora da gente chamar as pessoas, gente. Laís, solta aí, olha, eu vou soltar aqui, uma série de aviãozinhos. Vamos lá, vou soltar uma série de aviãozinhos aqui, para que a gente possa trazer mais pessoas, porque esses conteúdos, coisa boa, gente, nós precisamos espalhar, né? Nós precisamos espalhar notícias boas, né, para que mais pessoas possam estar acessando, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui se a gente... Então, estou aqui enviando os meus aviãozinhos, né? Pedir a Laís, se já estiver por aí, para enviar também para a nossa audiência. E vocês, eu peço que vocês convidem mais pessoas para que a gente possa estar compartilhando esses conhecimentos que são muito relevantes, voltados exatamente para que a gente possa aprender a lidar com as nossas emoções. Eu fico imaginando como o mundo seria diferente se, ao invés da gente estudar um monte de coisa, né, que a gente nem lembra para que serve, para que estudou, né, a gente estivesse estudando, né, legal, Laís, estivéssemos estudando para a vida, né? E o que é a nossa vida? A nossa vida é relacionamento, né? A nossa vida é lidar com pessoas, a nossa vida é lidar com o nosso corpo, é lidar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, né? Pessoal do YouTube, gente, sempre lembrando, entrou no YouTube, deixa o seu like, para que o YouTube reconheça a importância do conteúdo e mais pessoas possam participar. Também você pode compartilhar no conteúdo, no YouTube, viu? É só você, ali abaixo do curtir, desloca para a direita, tem ali o compartilhar. Você, quando clica ali, vai abrir o Zap, e no Zap você chama as pessoas da sua turma. Mas só chame pessoas que estejam comprometidas com evolução, com transformação, que estejam abertas, né? Porque às vezes tem pessoas que estão ali como um pote furado, né? Não estão interessadas também em informação, em se transformar, né? Então, a gente precisa também entender que cada um está no seu momento. Então, chama aquelas pessoas que estão numa busca pessoal, que têm uma curiosidade, pelo menos, de querer saber coisas novas, né? Porque, às vezes, tem pessoas... Tem esqueci o nome dela, né? Tem a Regiane, lá de Nova York, ela tem uma amiga que era bem cética, ela deu o meu livro para ela, e ela ficou encantada com o livro. Nós fizemos uma call com ela, né, de surpresa, né, e ela postou vários, e ela era uma pessoa completamente cética em relação a esses temas, né, mas quando é uma pessoa
uma pessoa que está em busca, ela sendo cética, ela vai ler o livro, ela vai ter curiosidade. Então, chame as pessoas que possam ser céticas também, para que elas possam conhecer novas perspectivas, né? Boa noite, Marcela, todos sejam bem-vindos, chama o pessoal da sua família, exatamente, né? É o pote furado, né? Tem uma história budista que eu acho muito interessante, né? Tipo uma parábola, né? Toda tradição espiritual tem as suas histórias, as suas parábolas, né? Tem uma tradição do Oriente, né? Chamada sufismo. O sufismo, ele praticamente é em cima, ele leva o conhecimento espiritual todo em cima de histórias. As histórias sufis, né? É uma religião é uma religião muçulmana, né? É assim que é de muita sabedoria, de muita leveza, tem histórias inclusive infantis, aquelas histórias que educam, né? Que a gente tira uma lição, né? E essa história, na verdade, é uma parábola budista, né? Que fala do pote, ela fala do conhecimento como se fosse um pote, porque antigamente, né? Antigamente a gente bebia água em pote, né? Eu me lembro quando eu ia para a fazenda do meu pai, né, da meus avós maternos, que não tinha energia elétrica naquela época, né, então era tudo à luz do candeeiro, né, então a gente tomava água do pote que vinha da cacimba, né, então você ia tirar água na cacimba, botava os barris ali, ia com o jumento, né, e botava aqueles barris de água, né, era muito legal, eu gostava de fazer isso, né, e tomava aquela água fria, fresquinha, né, então tinha a cacimba que tem a água mais saborosa, aquela coisa toda, né. Era muito legal isso. Então, o pote, ele pode ser avaliado ao conhecimento, né? Então, quando você está assistindo uma live como essa, ou quando você faz um curso, ou quando você lê um livro, enfim, quando você está se nutrindo de algum tipo de informação, então o que é que acontece? Você pode funcionar como um pote, né? Então, o pote pode estar com uma pequena rachadura. Uma pequena rachadura significa que se você botar água no pote com uma pequena rachadura, a água vai vazar, né? Não vai demorar muito, você dorme, no outro dia, cadê a água do pote? Foi embora, né? Tem uma rachadura ali, né? Que pinga, gota, vai embora. Então, o pote rachado, né? O pote rachado é exatamente o conhecimento que a gente não põe em prática, entendeu? É o conhecimento que a gente não põe em prática. Você ouve, você absorve, até compreende, mas você termina repetindo aquilo que você está mais acostumado a fazer, né? Então, o processo de transformação é um processo que dói, eu costumo dizer às pessoas, né? Então, o medo tem muito a ver isso, né? O medo de me transformar, o medo do desconhecido. Onde é que eu vou chegar se eu passar a me comportar de uma determinada maneira, né? O que é que vai acontecer comigo se eu que viver a vida toda doente, se eu ficar boa, se eu ficar bem, como é que vai ficar, como é que as pessoas vão me tratar se eu me curar, né? Então, se eu, de repente, ficar uma pessoa próspera, né? E deixar de falar em miséria, deixar de falar de negatividade, como é que as pessoas vão me aceitar, me receber, né? É mais fácil as pessoas receberem quando todo mundo fica negativo, né? Então, a roda de conversa para falar de coisa ruim é uma coisa impressionante. Então, às vezes, o medo tem a ver, né? Tem a ver com o medo do novo, o medo da aceitação, o medo de como as pessoas vão lhe receber, né? Todo mundo quer ser aceito, né? E aí essa coisa do pote, né, essa parábola do pote tem a ver... Legal, Zé. Então tem a ver, a parábola do pote tem a ver com... você ouve, entra por um lado, sai pelo outro, e você não absorve, né? Você não põe em prática, você não ensina aquilo que você aprendeu também, né? Não ensina o que você aprendeu. Não conversa sobre aquilo, não dialoga, né, não pratica, né? Então, esse conhecimento que você não pratica, ele funciona como pote rachado, né? O pote rachado. Então, pote rachado significa que aquela água vai vazar. Daqui a pouco não tem mais, né? Então, volta para o velho pote, né?
pote vazio, né? Então, assim também somos nós quando nós não pomos em prática, né, os novos conhecimentos, ou seja, nós não nos movimentamos em relação a nos transformarmos em pessoas melhores, porque nós estamos muitas vezes acomodados ali na zona de conforto e temos medo, né? Então é melhor ficar com esse pote vazio, ou seja, voltar para aquela famosa zona de conforto, né? A Caterina está dizendo, medo, é o medo de sair da zona de conforto. Então, o pote vazio é mais leve, você fica ali, né, fazendo o que sempre fez, sem correr risco de nada, e exatamente com medo de, sem compreender que é correndo risco que nós podemos encontrar o paraíso dentro de nós, né? Então, pote rachado, conhecimento entra pelo ouvido, sai do outro, você não pratica, não repete, e aquilo tem medo tem medo também de como é que isso vai mudar a sua vida, tem medo do novo, tem medo de se arriscar, né? Tem medo de como as pessoas vão lhe ver, de repente você fica doente, fica saudável, como é que vai ser? Você vai parar de conversar sobre coisa ruim, sobre doença? Então a pessoa tem, às vezes, esses padrões de medo, né? Como é que vai ser? Agora eu vou falar bem, como é que vai ser? As pessoas vão me aceitar, eu saudável? Eu próspera, né, prosperando financeiramente, como é que vai ser? Será que não é melhor ficar na escassez, não, né, para que todo mundo me aceite, né? A live vai ficar gravada assim, viu, gente? Depois eu vou salvar. Então, às vezes, o medo é exatamente esse medo do desconhecido, o medo de sair da zona do conforto, da aceitação, né? O medo das pessoas lhe verem como uma pessoa que está prosperando na vida. Isso é muito comum na nossa sociedade, né? E aí a outra situação do pote, né? A outra situação do pote é o pote onde o pote está envenenado, o pote está contaminado. Então ele tem alguma coisa ali dentro dele, né? Que alguém, né, botou ali um pozinho ali que, né, por exemplo, dá uma diarreia, dá uma dor de cabeça, dá uma coisa. Então o pote está envenenado, né? Então, se a gente faz uma analogia com o conhecimento, né, o pote envenenado é exatamente, você pega o conhecimento e aí você adapta ao seu sistema de crença, né, distorce aquilo ali e faz uma adaptação. Isso é uma coisa que eu vejo muito com as escrituras sagradas, né? É muito comum você ver isso através da história, a interpretação das palavras de Cristo. Cristo falou de amor o tempo todo, então você vê o que tem de gente falando de ódio em nome de Deus, né? E não percebe que tem uma desconexão. Então, isso é o copo, isso é o pote contaminado. Você está, não está, você pega, mas assim, o ódio, na verdade, está dentro da pessoa. A pessoa está com raiva, está com ressentimento, ela está magoada, ela está ressentida, ela foi uma pessoa que passou por situações de fracassos, né? Então, ela precisa adaptar aquele conhecimento, né, de preconceitos, problemas com a sexualidade. Então, a pessoa precisa adaptar os conhecimentos de forma que ela fique confortável para ela e que faz parte do sistema de crença dela familiar, essa coisa toda. Então, as pessoas não se incomodam de distorcer conhecimentos. Ela pega o conhecimento e polui aquilo, né? E aí aquilo se transforma em uma outra coisa. Então, isso é o pote contaminado. Marta está dizendo, depois que li o Salto Quântico, já estou melhorando. A forma de ver as coisas, maravilhoso. A forma de ver as coisas, que bom, Marta. Esse é o propósito do livro Salto Quântico, né? E vocês já estão convidados, porque eu vou trazer aí o novo Salto Quântico, viu, gente? Eu estou muito feliz que pela primeira vez eu estou realizando um curso completamente ao vivo, gratuito, né? Então chame aí sua família, chame os seus amigos, pessoas que estão em busca de transformação. Agora chame as pessoas que estejam querendo se transformar, porque eu vou pegar pesado, viu? Eu vou trazer um conteúdo de arrepiar. Eu estou aqui preparando, né? Estou emocionado com o que eu estou preparando aqui. Estou fazendo uma síntese de conhecimentos. Então, dia 14 a 17 de setembro, nós vamos aí dar um salto quântico coletivo. Se preparem. E aí eu já estou dizendo assim para as pessoas, olha, você fale para a sua família que você vai participar de um evento e que você, no final, não vai voltar a mesma pessoa, né? Então, você tem que falar. Você que vai participar da maratona, o novo Salto Quântico, você tem que dizer isso. Vai lá, olha, eu estou indo passar por um processo de transformação, né?
Então, se inscreva, confie que eu vou trazer um conhecimento, eu estou sistematizando um conhecimento para a gente mergulhar, para descobrir onde é que está a raiz da dor, do sofrimento, das emoções, né, dos processos que nos levam a ter medo, a procrastinar, né, a enrolar, né? Então, se preparem. Vamos voltar lá para o pote, né? O Salvador está dizendo, esse livro é um ícone na transformação pessoal. Eu presentei vários amigos e familiares com esse livro espetacular, gratidão, professor. Que bom, que legal, Salvador. Fico feliz porque ele foi escrito com muito amor. E se preparem que no final do ano vem livro novo aí, né? Mas se preparem para esse curso, o novo salto quântico, né? O novo salto quântico. Se preparem, né? O despertar para uma nova realidade, né? O despertar para uma nova consciência. A gente vai se movimentar exatamente para entrar nesse campo quântico das possibilidades. Então, vamos voltar para o pote, né? Então, o primeiro pote está rachado, o conhecimento entra por aqui, sai por ali, você não pratica, não conversa, não fala, não exercita, vai embora, daqui a pouco esvaziou o pote, né? O pote contaminado, então você pega o conhecimento e você adapta ao seu sistema de crença, né? Você adapta ao seu sistema de crença e o que é que acontece? Né? Você contamina o conhecimento, distorce o conhecimento e ao seu bel prazer, e você transmite, é o famoso telefone sem fio, né? A pessoa vai falando uma coisa, quando chega lá no final, a história mudou completamente, né? E tem uma outra situação, gente, que é mais grave ainda, né? Porque às vezes essa contaminação é o medo da pessoa. Então, às vezes o conhecimento, ele é tão transformador, ele é tão poderoso, que a pessoa fica com medo também, né? Ela fica com medo, né? Então, ela adapta para poder, né? Porque ela passou por alguns processos doloridos, então ela reprimiu os sentimentos, ela suprimiu os sofrimentos, né? Ela vive numa situação de escapismo, né? Ou seja, querendo enfrentar o seu mundo interior. Então, isso é o que é o mais comum, gente, nos dias de hoje, né? As pessoas com medo de enfrentar a sua própria história, né? E o Jung fala sobre isso. No meu livro, é esse livro aqui, ó, nós vamos nos aprofundar nele também na maratona, viu? No meu livro, eu acho que é uma única frase que eu tenho nesse livro de outras pessoas, que todo capítulo tem uma frase de alguém, mas eu vou ler para vocês o que é que Jung fala, né, que eu tenho muita admiração pelo Carl Gustav Jung, né, psiquiatra, discípulo de Freud. Foi ele que trouxe esse conceito dos arquétipos do consciente coletivo, né? Ele diz o seguinte, ó: não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Preste atenção, vou repetir. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Você que chegou agora, já convidou alguém aí, já soltou um aviãozinho aí para a gente trazer mais gente para essa live? Tá? Se não, chama 5 pessoas cada um aí para a gente compartilhar esse conteúdo precioso com mais pessoas, tá? Então, a grande questão é essa, né? E aí vem a terceira situação do pote, que é o pote emborcado, né? É o pote emborcado de cabeça para baixo. Então, a boca está aqui, aí você bota o pote de cabeça para baixo. Então, o pote de cabeça para baixo, gente, é quando a pessoa ela está fechada, completamente fechada para o novo, né? Ela está completamente fechada para o novo, então ela não se abre para uma nova perspectiva, né? Então, a água não entra, ela simplesmente não quer nem que a água entre. A água está simbolizando o conhecimento, né? A busca por conhecimento, né? Então, quando a gente está falando de medo, né, nós estamos falando também no medo do conhecimento, né? Do medo do conhecimento. E aí, o Dom Miguel Ruiz, de uma tradição espiritual também que eu estudo, que é a tradição tolteca do México, né? Ele tem um livro fabuloso que eu trabalho esse conteúdo no coaching quântico, né? Que chama-se Os 4 Compromissos, né? E ele fala, né? No primeiro compromisso ele diz assim, olha, seja impecável com a sua palavra, seja impecável com a sua palavra.
E aí ele traz a visão de pecado, como eu tenho trazido aqui para vocês, o pecado como algo, né, que você, é como se você, é algo que você faz contra você mesmo. Então, quando nós estamos pecando, nós estamos errando o alvo, né? O pecado é algo que você está errando o alvo, você não está focando naquilo que você quer realizar, de fato. É algo que você está com medo, você está se distanciando da sua essência, da sua alma, né? O Dom Miguel Ruiz é fantástico, né? Eu recomendo o trabalho dele também. Tem um livro dele chamado A Voz do Conhecimento, que é fantástico também, né? Então, o que é que acontece? Então, nós vamos entender, né, que o pecado não é só, seja impecável com sua palavra. Então, quando nós estamos falando, a nossa palavra, ela pode ferir, ela pode ser danosa ao outro, mas sempre ela vai voltar para a gente, né? E a palavra, ela não é só a palavra falada, é a palavra pensada, sentida, né? Então você tenha muito conhecimento, tenha muita clareza que quando você está num relacionamento, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento profissional, aquilo que você internamente você está dialogando sobre a pessoa, ela está, ela está sabendo daquilo. Ela está sabendo não no nível consciente, né? Ela está se conectando a essa informação que você está passando para ela. Então, são os 4 compromissos, né? A palavra tem poder. Então, o Dom Miguel Ruiz, ele traz isso com muita propriedade, né? Então, seja impecável com a sua palavra, porque essa impecabilidade, ele disse que 80% dos nossos problemas, né? 80% dos nossos problemas seriam resolvidos se nós, né, respeitássemos esse primeiro compromisso, né? Seja impecável com a sua palavra. Então, ou seja, na verdade, nós estamos criando para nós mesmos as situações, as piores situações, né? Em função desse medo, né? Então, esse medo, ou seja, nós estamos nos ferindo, muitas vezes nós estamos ferindo as outras pessoas também, porque nós estamos acuados, né? Nós estamos com medo de alguma coisa, né? Então, e aí é muito importante a gente perceber como é que nós construímos esse medo, né? Como é que nós construímos esse medo, né? Nós construímos o medo a partir de referenciais externos, a partir de experiências que nós passamos, a partir do que as pessoas nos contam, a partir das nossas escolhas, do que a gente está vendo, do que a gente está falando, do que a gente está ouvindo. Porque, gente, se você está todo dia, né, assistindo novela, assistindo telejornal com muito bombardeio de notícia ruim, aquelas tramas, né, onde os valores humanos passam, é só coisa negativa, né, você termina se acostumando com aquilo, dizendo, a vida é assim, né, é isso que... Né, e a gente nunca teve num momento tão especial da humanidade, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, com tanta possibilidade. Veja, essa live aqui tem pessoas que estão assistindo na Europa, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas no Japão, tem pessoas aí na França, né? Então tem pessoas que me acompanham no mundo inteiro. Então a gente pode se comunicar com o mundo inteiro. Então a grande questão é, o que é que você está semeando dentro de você, né? O que é que você está plantando dentro de você? E o que estamos plantando dentro de nós, gente, é uma responsabilidade só nossa, né? São as nossas escolhas, e as nossas escolhas fazem parte do roteiro da nossa vida. Então, se nós estamos adoecendo, né, se nós estamos tendo dificuldades em alguma área da nossa vida, nós precisamos virar o GPS para nós, para dentro de nós. Então, no momento que eu me conecto à minha realidade interior, eu estou a um passo, né, de chegar exatamente na causa do medo, né? E aí tem exatamente essa técnica que eu venho trazendo, que eu vou aprofundar, eu vou trazer todo o passo a passo dela, né, na maratona, o novo salto quântico, eu vou fundamentar cientificamente o deixa ir, né? Por quê, né? Porque o mais importante é você se desconectar. Você desconectar é você tirar o peso do sentimento, é você tirar a carga emocional das experiências negativas, né? Porque essa carga emocional
que fica residual, né, que nós ressentimos, que nós relembramos, é essa carga residual que nos aprisiona, entendeu? Então, assim, quantas vezes, às vezes eu pego, cara, mas por que é que eu estou pensando isso? Então, nós temos uma tendência natural, o cérebro sobrevivente tem uma tendência natural de estar olhando para problemas, você precisa entender isso. Né? E aí você precisa também entender outra coisa. Por mais doloroso que tenha sido alguma situação da sua vida, né, é importante você se preparar para olhar para isso com o olhar, não ficar trazendo isso para ficar sofrendo, mas é deixar isso ir. A grande questão é que a psicologia, né, e as interpretações também equivocadas da psicologia, da psicanálise freudiana, né, leva as pessoas a acharem que você tem que estar expressando, né, e esse expressar, muitas vezes, ele é dolorido para as pessoas que estão expressando, é outra pessoa que está recebendo. É muito destrutivo nas relações de casais, pessoa que fica o tempo todo só reclamando, só lembrando das coisas ruins, e achando que tem que estar expressando, não tem que expressar, tem que limpar isso. Ninguém aguenta isso. Né? Ficam relações que ficam insuportáveis, entendeu? Então, o que nós precisamos fazer é trazer esse sentimento aqui, ó, né? Você traz o sentimento aqui, né? Olha para ele e não dá corda. Nós precisamos olhar o que é nosso nas relações. Porque é muito comum nas relações a gente está trazendo o que é nosso, né, a tudo que a gente reprime, que a gente suprime, né, a repressão, dentro dessa perspectiva que eu estou trabalhando, baseado no trabalho de David Hawkins, repressão é aquilo que vai para o inconsciente. É um negócio tão dolorido, mas tão dolorido, que você não quer nem tocar naquele, e joga lá para o inconsciente. Fica no porão, fica lá no porão, né? A supressão, quando nós suprimimos um sentimento, é uma coisa consciente. Você conscientemente, você suprime, não quero mexer nisso, quero falar sobre isso não, né, isso está me incomodando, então, só que isso vai ficar no nível subconsciente, tá? E esses conteúdos subconscientes, se você não trabalhar, por isso que o Jung diz, se você não traz essas sombras à tona para serem curadas, elas vão dominar a sua vida. E você vai chamar isso depois de destino. Você vai dizer, não, mas isso é porque é o meu destino. O meu destino é isso aqui. O seu destino é exatamente aquilo que você suprimiu, né? Que você reprimiu, tá? Que você está projetando. Então, você vai projetar isso, porque aquilo ali, como ele existe, e ele é vibração, e toda sombra, como nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos iluminarmos, para atingirmos um nível de sabedoria, de superar o sofrimento. Então, o nosso ser, a nossa alma, ela quer respirar, ela quer crescer, ela quer evoluir, ela não quer viver na dor, no sofrimento. Então, tudo que a gente esconde debaixo do tapete, isso vai se transformar em sofrimento. Como é que isso acontece? Você começa a ver nos outros, você começa a atrair as pessoas que vão denunciar, que estão conectadas com aquele padrão que você está escondendo de você. Entendeu? Ou seja, aquelas pessoas estão trazendo para provocar em você olhar para você mesmo. Olha só que coisa interessante. Com isso, nós vamos entender, né, que ser vítima é realmente como Bert Hellick fazia. Bert Hellick nem constelava vítimas, né? Então, ser vítima é realmente você estar impedindo que a solução apareça. A pessoa que está no campo da vitimização, ela está o tempo todo olhando para fora. Quando ela está olhando para fora, ela está deixando de olhar para a solução, né? Ela está deixando de perceber que aquela situação tem a ver com ela, né? Então, quantas vezes, eu estou falando isso, gente, porque eu já fiz isso muitas vezes, nós não fomos educados emocionalmente, nós somos realmente analfabetos emocionais. Então, quando nós começamos a perceber isso, a vida fica mais leve e nós tiramos a carga do outro e trazemos a responsabilidade para nós, e aí sim a solução tem tudo para aparecer. Né? E aí, quando nessa perspectiva eu deixo ir, né? Eu olho para o sentimento, e deixar ir significa eu não reprimo, eu não suprimo,
eu não reclamo, eu não resisto, eu não significo, eu não faço perguntas, eu simplesmente observo. Se você faz isso, o que é que acontece? Você deixa de dar corda para o sentimento, né? E esse sentimento, ele vai conectar você a inúmeros pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles são ativados pelos nossos sentimentos. Então, perceba que agindo assim, né, se você traz esse medo, traga o medo, né, traga o medo para cá, e aí você, ao invés de você ficar ali lembrando, medo de barata, mas dizer, traga esse medo e olhe para ele, né, e olhe sem julgar, e olhe sem reprimir, e olhe sem suprimir, você simplesmente observa. Quando você começa a fazer isso, gente, é impressionante. Eu venho praticando essa técnica e realmente é impressionante o potencial que nós, aí sim nós começamos a entrar no jogo da vida para ganhar. Porque o que é que acontece? Nós ficamos ali descascando ferida, lembrando daquilo, falando das coisas ruins, o tempo todo mexendo naquilo, aí fala com a pessoa, repete aquilo ali, e aí o sofrimento não dá, as relações terminam ficando sem sentido, porque você só fala de problema, você só lembra o problema, e normalmente nós fazemos isso responsabilizando o outro, responsabilizando o outro. Quando nós liberamos, né, essa situação, a leveza começa a vir, né? Ou então nós procuramos uma válvula de escape, nós enchemos a cara de álcool, ou vamos se entupir de antidepressivo, de medicamentos, né, de soníferos, de outros tipos de drogas, de açúcar, né? Enfim, né? De porcarias, né? Então tem o escape também, né? Que é exatamente essa coisa de você buscar escapar da situação, que é exatamente você não quer olhar para aquilo. Então você chega em casa, liga a televisão. Então você chega em casa sozinho e liga a televisão e deixa a televisão lá ligada, né? Você vai e não para aquela televisão ligada. Às vezes eu vou para casa de praia, já tive em casa de praia com pessoas que casa de praia eu nem levo, normalmente eu nem ligo televisão, né? Mas tem pessoas que você vê que a pessoa está tão condicionada que ela chega numa casa de praia, um lugar que é para você relaxar, tá ali, tem que ver televisão o dia todo, entendeu? Porque ela não consegue conviver com o seu diálogo interior. Então, quando nós temos medo da convivência interior, nós encontramos alguma válvula de escape. Então, pode ser se entupir de álcool, né? É muito comum, né? No final de semana as pessoas, ou durante a semana, mas é muito comum, na sexta-feira a pessoa está esperando a sexta-feira para se entupir de álcool e perder a consciência, né? Ou qualquer outro tipo de droga, ou comer demais, né? Ou seja, alguma coisa que não possibilite você olhar para você mesmo, né? Só que o que é que acontece? A vida, né? A vida, gente, ela não dá trégua, né? É o medo de se encontrar, o medo de olhar para a sua própria natureza, para as suas próprias vulnerabilidades, minha gente, né? E aí, quando nós começamos a nos abrir e nos ver como seres humanos, mortais, que erramos, né? E que podemos também aprender a partir das nossas próprias experiências, nós entramos num outro campo, né? Nós entramos no outro campo, que é o campo do aprendizado, que é o campo da evolução. E aí a vida começa a ter um sentido, né? Que é o sentido né? É o sentido do desvendar, né? É o que eu estou chamando desse despertar de uma nova consciência, onde você começa a deixar de ser um refém de você, das suas próprias crenças, dos seus próprios sistemas de crenças, muitas vezes inúteis, né? E que geram muito sofrimento, né? Deixa eu ver aqui, vou começar. O medo paralisa, né? Vou começar a fazer exercício, porque sempre que me pego pensando coisas que me feriu, eu penso, eu não merecia isso, totalmente errado. Totalmente, não falo eu não merecia, não. Tudo isso, tudo que aconteceu para a gente, nós merecemos, não diga isso. O merecimento significa, o aprendizado, você tem que agradecer e dizer, ok, o que é que eu preciso aprender com isso? Ok, tá tudo certo, tá tudo no lugar certo.
A não aceitação das coisas, né? É essa resistência que leva ao medo, porque você está rejeitando a realidade, e essa rejeição faz com que essa realidade se repita. Então você cria assombração na sua vida, né, a partir do medo. O medo é assombração. A dinâmica do medo é você atrair exatamente o que você tem medo. Quanto mais medo você tem, mais você atrai a assombração. Você é um criador, uma criadora de assombração, entendeu? Ou seja, você está criando uma realidade, você está forjando uma realidade que você tem medo. Então, o deixa ir, gente, é exatamente nós olharmos para a situação, né, e a gente não julgar. Olha, é uma coisa impressionante, eu tenho feito, diariamente eu tenho praticado essa técnica, né? Eu acordo muitas vezes, então quando acordo vem alguns pensamentos subconscientes, e aí eu aproveito e, opa, vou dormir, o que aparece eu trabalho a técnica. É impressionante como nós vamos ficando mais leves. Claro que se forem dores muito profundas, você vai ter que fazer esse deixar ir mais vezes, porque você passou muito tempo ali nutrindo essa rede neural, nutrindo essa memória. Então ela está acesa ali, ela está automática. Tá? Então quando a gente percebe que nós podemos sair desse automatismo, dessa prisão que nós criamos, e o que é a prisão que nós criamos? É o sentimento ali, lembrando. O medo, você está ali o tempo todo, você está botando lenha na fogueira, botando álcool, querosene, tudo que é combustível, óleo diesel, tudo que você tem direito de botar, você bota ali, entendeu? Então é destrutivo, gente. Nós somos, muitas vezes, os nossos piores algozes, nossos piores inimigos, porque nós não temos essa consciência. Então, o novo salto quântico, né, o que eu vou ensinar para vocês, nesse curso inédito, é por isso que eu estou falando para vocês, esse curso é para quem está querendo se transformar, é para quem está querendo se libertar do medo, é quem está querendo superar a procrastinação, né, superar a insônia, né? A insônia também são os pensamentos corrosivos, né, os sentimentos ali trabalhando o tempo todo, né? É a pessoa botando lenha na fogueira o tempo todo ali, né? Além dos maus hábitos alimentares que atuam, mas é uma mente que não para. É uma mente que está o tempo todo mentindo, né? Então, nós vamos exatamente perceber isso. Olha, a inscrição para o novo Salto Quântico Maratona, gente, são 4 dias, viu? Se prepara, vai começar de 8 horas da noite, são 3 horas de aula, pelo menos, então, eu boto aí na agenda de vocês de 14 a 17, né? Divulguem isso, porque eu nunca dei um curso e eu vou exatamente realizar um sonho meu, que é atingir pessoas que nunca fizeram um curso comigo, né? E as pessoas, naturalmente, que já fizeram curso comigo, que são essas pessoas que já fizeram um curso, que de repente possibilitam a que eu possa levar esse conhecimento para milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Então, estou muito feliz porque eu vou poder, né, tem pessoas que vêm enquanto eu recebo, professor, ainda não fiz um curso seu, mas meu sonho é fazer, então você vai poder fazer agora, né? É de 14 a 17, às 20 horas, no meu canal, no YouTube, nós vamos estar falando sobre isso aí. Isso que eu estou introduzindo aqui para vocês faz parte desse processo, só que eu vou mostrar o passo a passo da construção dentro de você, como é que você está construindo a realidade que você não quer. Por isso, tanta doença, por isso, tanto sofrimento, por isso, tanto desentendimento. Gente, eu vi rapidamente aqui, eu liguei o jornal na hora do almoço, eu olhei 5 minutos, 10 minutos de jornal, meu Deus, era tanta coisa, e uma estatística que saiu, a cada 2 horas tem uma mulher assassinada, a cada 2 horas tem uma mulher assassinada, então é uma coisa muito louca isso, o nível de violência da nossa sociedade, né? Meu Deus do céu, né? E aí nós precisamos olhar para isso, né? Nós precisamos olhar para isso, vai ser gratuito, vai ser um curso online gratuito. Agora, vai ser um curso, se prepare para mudança, se prepare assim, mamãe, papai, marido, esposa, eu vou passar por uma transformação, eu vou mexer mesmo. Vocês vão poder realizar, quem não fez um curso comigo agora, vocês vão poder realizar esse sonho, e vai ser um curso profundo, né?
Eu estou preparando o conteúdo com... eu quase não vejo TV, às vezes eu dou uma olhada assim, só para dar uma... Mas é impressionante, eu não consigo ficar... É impressionante, em 5 minutos que eu fiquei ali para dar uma olhada no cenário, é muito negativo. Às 20 horas, viu? De 14, vocês precisam ir no meu Instagram, lá no perfil, né? Não está conseguindo postar, Laís, mas está aparecendo aqui, viu? Apareceu aqui a postagem sua, Laís, com o link, né? Me passa o link aqui me passa o link aqui, Laís, pelo WhatsApp que eu posto aqui no YouTube, para ver se... Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu postei aqui, tem uma amiga minha dos Estados Unidos que me pediu o link hoje. Deixa eu pegar o link aqui, que de repente... Então vai ser às 20 horas, né? Às 20 horas, no YouTube, tá? Aberto. Vocês podem se inscrever. Deixa eu pegar o link aqui. Ai. Pronto, eu vou postar o link agora. Laís disse que não está conseguindo no YouTube, então eu vou colocar. O link no Instagram está na bio, viu, gente? Gostaram aí da camisa? Minhas camisas chegaram finalmente. Maratona, só um minutinho aqui que eu vou escrever. Então, de 14 a 17, maratona Novo Salto Quântico. Então, nós estamos trazendo aí um conteúdo completamente novo, e com um potencial de transformação muito grande. Por isso que eu estou dizendo às pessoas, se você está querendo passar por uma transformação, então, esse é o momento, né? Deixa eu ver aqui, Pronto, publiquei aqui o link no YouTube e no Facebook, viu, gente? Então é só clicar no link aí. Maria Ramos está dizendo, hoje, querido Wallace, hoje dei um salto quanto grande, estou muito contente comigo. Opa, que legal! É muito legal, muito bom. Eu fico sempre feliz, né? Às 20 horas, ele fica só de um dia para o outro, viu? Ele fica de um dia para o outro. Vai ser de 20 horas às 23 horas. São 3 horas de aula, no mínimo, por dia, com conteúdo profundo, com práticas. Nós vamos trazer práticas. Vou tocar uma música. Essa live vai ficar gravada assim. Vou tocar uma música também. Vou trazer, cada dia, vou preparar uma música que tem uma letra, uma composição que conecte, né? Que conecte com o conteúdo também, para que a gente possa trazer a poesia, né? Possa trazer a poesia, a música, né? Para trabalhar em outros componentes vibracionais também, né? Então, se preparem que vai ser realmente, vai ser show. Convidem aí, espalhe essa notícia, pegue esse link aí, compartilhe, porque quem nunca fez um curso comigo vai ter a oportunidade de fazer um curso completo, né? Um curso completo, Novo Salto Quântico, despertar de uma nova realidade. E eu vou nós vamos começar a rastrear, né? A gente vai começar a rastrear o processo do sofrimento, gente, né? O processo, a cannabis é muito bom para quem tem insônia, né? O óleo de cannabis, com certeza, é maravilhoso. Então, nós vamos rastrear esse processo desde a origem, e também para isso, nós precisamos ter um significado diferente da dor, né? A dor, ela é uma nossa aliada no processo evolutivo, porque senão não teria a dor do parto, gente. Então, a dor do parto, ela já nós passamos por um trauma ali no parto, que faz parte desse despertar, né? Então, o Stanislav Grof, o pai da psicologia transpessoal, ele conseguiu mapear 3 matrizes, que eles chamam de 4 matrizes, aliás, que eles chamam de matrizes perinatais, né, que são exatamente as etapas do nascimento. Essa etapa do nascimento está associada à dor do parto. É um trauma, mas é um trauma também de abertura de abertura de consciência, de percepção. É uma coisa impressionante o que acontece no parto, né? Então, e ao mesmo tempo que a mãe, ela também passa por uma dor, ela passa também por uma situação de prazer. Se ela se prepara para o parto natural, ela também tem um êxtase ali, né? Então, tem toda uma química ali envolvida. Então, nós precisamos, no dia a dia, identificar a dor do renascer, né? A dor do renascer é quando nós estamos
num parto existencial, né? Que é exatamente nós estamos aprendendo, né? Aprendendo, né? Então, esses conhecimentos que eu estou buscando trazer para vocês aqui são provocações, no bom sentido, de trazer vocês para um outro patamar, de olhar para vocês para uma outra lente de percepção. Porque a forma como nós percebemos, ela está associada àquilo que nós acreditamos, é o nosso sistema de crenças, né? Então, as crenças é a forma como a gente está acostumado a pensar e sentir, né? Então, aquela forma que a gente está acostumado a pensar e sentir, né, é o que atrai a realidade para nós, né? É o que atrai a realidade para nós. E tudo aquilo que a gente reprime, que a gente suprime, que a gente busca escapar, nós estamos criando conexões, né, e fazendo, né, com que o mundo passe a nos dominar. Nós estamos perdendo a liberdade. Toda vez que você reprime, suprime ou está num processo de escapismo, ou seja, com medo de olhar para você, por isso que é tanta depressão, minha gente, é tanta ansiedade, né? É tanto câncer, tanto diabetes, né? Porque as pessoas, elas estão querendo uma pílula mágica, estão querendo tomar um negócio químico que faz mal para o corpo dela e estão querendo continuar fazendo aquilo que as leva a adoecer. Por isso que eu disse que eu estou dizendo, esse curso é para quem quer passar por uma transformação profunda. O meu trabalho é um trabalho voltado para a transformação, é um trabalho. Hoje eu falei, o Vitor pediu para eu falar sobre o legado que eu quero deixar. Eu digo, olha, o meu trabalho, o que eu ofereço para as pessoas é transformação, autocura, né? Mas na prática, quem faz um trabalho comigo é voltado para que você seja uma pessoa mais feliz e que você desperte para uma nova consciência. Pare de jogar o jogo da vida contra você. Pare de ser o seu pior inimigo, entendeu? E a gente precisa ter, né? E nós precisamos ter consciência, né, dessa perspectiva. O link aqui no Instagram, gente, vocês precisam ir lá no perfil, viu? Lá no perfil, tá? Tem um link abaixo da minha foto, se você procurar, tem um link, você clica ali, vai abrir uma janela, e na primeira coluna, na primeira linha, você vai encontrar, né, Maratona Novo Salto Quântico. Clica ali, se inscreve e passa para frente, né? Passa para frente esse link aí para que mais pessoas. Então, a minha ideia é que a gente possa atingir um grande número de pessoas e a gente possa levar nessa pandemia um conhecimento tão profundo, né, tão transformador, tão curativo, né, porque é a relação com você, é você começar a perceber as armadilhas que a sua mente está criando para manter você no estado de tortura, né? Ou seja, manter você no estado de vitimismo, né? Maria Del Carmo está dizendo, eu fiz o curso Salto Quântico, mas vou fazer novamente esse novo em setembro para expandir mais ainda a minha consciência e o aprendizado e a evolução é permanente até o último dia da minha vida. Muito bem, Maria Del Carmo. Maria Del Carmo andava de cadeira de roda, gente. Ela tomava 18 medicamentos. Ela fez o curso Salto Quântico, ela passou por uma transformação extraordinária. Olha, o pessoal de Cristal chegando aí, boa noite. Gente, eu tenho uma novidade muito legal para vocês, viu? Eu tenho uma novidade muito legal, né? Domingo, às 19 horas, né? Às 19 horas, nós vamos estar entrevistando o prefeito de Figueirão, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome dele. Prefeito de Figueirão, o Rogério Rosalim. Rogério Rosalim. Então, é o segundo prefeito do Brasil que está banindo a Covid-19 usando o protocolo Coimbra, né? A vitamina D3, né? Os grandes doses de vitamina D3. Então, bota aí na sua agenda, próximo domingo, né? Mas vamos voltar. Sim, nós somos, né? Então, se preparem e divulguem também. Amanhã a gente vai começar a divulgar essa live, porque também é um conteúdo de utilidade pública. O curso, o Novo Salto Quântico, é um conteúdo de utilidade pública e você espalhe, porque quem nunca fez um curso comigo vai ter uma ideia do que é o tipo de conteúdo que tem possibilidade da transformação e processo de autocura. Se preparem, porque pode acontecer curas durante o próprio curso.
No curso Coaching Quântico, nós temos mais de 100 depoimentos de pessoas que passaram por transformações profundas e curas extraordinárias, né? Não sou eu que curo, não, viu, gente? Eu não estou aqui dizendo... Ninguém cura ninguém, na verdade, eu não defendo isso. Eu vou trazer o conteúdo para você acessar a cura que está dentro de você, o médico que está dentro de você. A inteligência inata, a sabedoria lá de cima, não sou eu, viu? Né? Ninguém cura ninguém, né? Não vamos sair dizendo aí que eu estou curando ninguém, que eu nunca curei ninguém. Né? Eu me autocuro através da minha consciência, eu me comunico com o meu corpo, né? Eu me comunico com o meu corpo de uma forma a ativar nele a inteligência que ele tem, né? Que tem aqui, ó, tem um exército dentro de mim, tem um exército dentro de você poderoso, os anticorpos, os linfócitos, os leucócitos, né? Os macrófagos. Então, nós precisamos colaborar com essa turma, e uma das formas de colaborar com essa turma é você estar com seus níveis de vitamina D3 alto. Eu mesmo vou tomar uma superdose, vou encomendar uma superdose dessa para mim, porque só vai me fazer bem. 600 mil unidades, vou tomar, já decidi que vou tomar 600 mil unidades de vitamina D3 só para turbinar, né, o sistema imune. Se você vê a live com a prefeita lá, ela fala de como os pais delas ficaram, inclusive, mais, né, relaxados, mais amorosos, mais alegres, mais felizes, porque você com o seu sistema imune pronto, né, o seu corpo fica dizendo, pode vir o que vier, não tem esse negócio de vírus, de célula de câncer. Quando você está com vitamina D3 lá no pico, gente, esqueça, você está com a inteligência divina, né? Exatamente, Deus nos entregou todas as ferramentas, aí você se desliga, se descuida e vai tomar remédio para intoxicar o seu corpo de toxina, de veneno, entendeu? E vai aí ter um monte de hábitos que agridem o seu corpo, principalmente os hábitos, né? Principalmente os hábitos mentais, emocionais. Você tomou a 600 mil, Ana? Que legal. Eu vou tomar. Vou tomar sim, já decidi. Amanhã eu vou procurar aqui as farmácias, se eu consigo aqui. O sol teria que ser muito sol, né? Para você já fazer um tratamento de choque assim. O sol é no dia a dia, você manter isso aí, né? Que é maravilhoso, né? O sol é maravilhoso, mas nem sempre a gente pode tomar sol, nem sempre a gente toma sol. Mas assim, se tiver a oportunidade de tomar sol, tome sol, né? Você está vindo direto da fonte. 15 minutinhos, 20 minutinhos de sol ali com o corpo, 80% do corpo desnudo, você já pega aí em torno de 20 mil unidades de vitamina D3. É maravilhoso, né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, quem não viu também a live de ontem sobre o uso medicinal da cannabis, veja, porque também o médico deu uma aula, né, com muito respeito, com muito embasamento científico, né, extraordinário também, é uma outra opção da natureza, né, que é o óleo de cannabis também, que tem quase 1.500 substâncias, é uma coisa absurda, né, é também uma coisa divina, né, que através do preconceito muitas pessoas estão se distanciando também de um potencial curador, que vem diretamente da natureza. Então, vejam a live que eu fiz, né, com o Dr. Pedro Mello, que ele deu uma aula espetacular sobre o uso terapêutico da cannabis, com todos os detalhes, cura de Alzheimer, cura de Parkinson, cura de diabetes, cura de câncer, né, enfim, né, esclerose múltipla, tudo isso também são possibilidades. Agora, o que a gente está falando, o que eu falei com o Dr. Pedro, e o que eu digo sempre para vocês é que não fique... Lembre que a doença, ela tem uma causa, né? Ela tem uma causa, então você precisa olhar para essa causa. E a maioria das causas, gente, está nos sentimentos contaminados, entendeu? É exatamente aquele pote contaminado que você pega o recipiente, bota ali e vira sujeira, né? Você transforma em sujeira, né, o conhecimento, e aí você vai tomando essa água suja, essa água contaminada, vai adoecer mais cedo ou mais tarde. Então, esse é o meu interesse, esse é o objetivo desse curso, o curso Novo Salto Quântico, é a gente fazer um rastreamento desse processo, né, para que vocês possam sair do curso e dizer, não, agora, a partir de agora, eu vou estar ligado, eu vou parar de atirar no meu próprio pé, eu vou parar de me sabotar, eu vou parar de estimular o medo, né, porque o que acontece? O medo vai levar você para aquilo que você tem medo. Então, quando você começar a ter consciência do que o medo faz, que é exatamente direcionar você para o que você tem medo, você vai começar a perceber que, quando o medo aparecer, você tem que ter uma conversa com ele. E a melhor conversa é você fazer isso, é o deixa aí, né? É o deixa aí, é não entrar
é não entrar não entrar em choque, é não resistir, né? É não entrar em nenhum processo de resistência, porque é exatamente esse processo de resistência, é esse processo de querer saber, mas por que é que eu estou sentindo isso? É ficar com raiva, é querer evitar pensar, não vai, se você fizer isso, se você resistir, né, não vai funcionar, né? Tem uma vitamina, estava em 8,9 anos, nossa, estava baixa, né, com certeza. É o ideal, ali a gente na live viu, deixar de 70 para lá é o ideal, né? Agora está elétrica, olha aí, a Ana está dizendo, agora está elétrica com vitamina D, né? Está cheio de energia. É exatamente isso, porque o nosso corpo se alegra, né? O corpo fica feliz. Né? Quando a gente está com a vitamina D lá em cima, ele diz, olha, pode deixar que eu resolvo. Aqui é comigo, né? Aqui é comigo, né? Então, é exatamente isso. O objetivo desse trabalho, o objetivo do novo salto quântico, né? Então, anotem aí na agenda, se inscrevam, compartilhem o link, né? Deixa eu ver se o pessoal... deixa eu ver aqui se o pessoal lá do... Deixa eu colocar aqui de novo lá no pessoal do YouTube, para quem chegou agora. Então, vamos colocar aqui, tá? Pode tomar em qualquer idade, inclusive criança. Crianças, 200 unidades por quilo de peso, viu, gente? 200 unidades por quilo de peso, tá? Pessoa acima de 50 quilos, né? 10 mil unidades por dia. Agora, se você está com a vitamina D muito baixa, né? Você pode fazer a dose de ataque, né? A dose de ataque de 600 mil unidades. Agora, lembra que tem que tomar água, tem uma série de cuidados, né? Assista a live de domingo às 19 horas, porque eu vou estar com o prefeito lá de Figueirão, né? E ele vai estar trazendo mais detalhes, vocês vão podendo se apropriar desse conhecimento e passar a bola para frente, né? Para que você, ao invés de estar se preocupando em tomar vacina com um monte de toxina, ninguém sabe o que vem dentro dessas vacinas aí, né? A vitamina D3, o ideal é você tomar sempre, viu, Cléo? Toma essa 16 mil, depois, 10, 15 dias depois, fica tomando 10 mil unidades, né? Mas tem que tomar junto com a K2, tem que tomar junto com a vitamina A, com cloreto, magnésio e o zinco também. Essa é a melhor forma de você se proteger. E aí você vai passar a vida toda tomando, né? Você cuidando, né? Nova maratona, deixa eu colocar aqui, novo salto quântico, né? Eu estou colocando aqui no YouTube o link, porque vocês já podem se inscrever, né? E podem compartilhar também esse link aí, viu, gente? Fiquem à vontade para compartilhar, né? Não fique esperando vacina, não. Não fique esperando vacina, não, porque esse não é o melhor caminho, entendeu? O melhor caminho é você trazer a imunidade natural do seu corpo, ou seja, trazer, enriquecer o seu corpo com que ele e deixe que ele faça o trabalho por você, tá bom? Então, Laís, me lembra aí vamos confiar na natureza, vamos voltar a nos conectar à natureza como os povos antigos faziam. Laís, você pode me passar aí amanhã nós vamos trabalhar, acho que é procrastinação, né? Então, amanhã a live vai ser às 18 horas, viu, gente? Às 18 horas, amanhã é sexta-feira, nós vamos estar fazendo a live às 18 horas, tá? E nós vamos trabalhar como, né? Como superar, né? Se prevenir e superar da procrastinação, que é outro tema que as pessoas têm me procurado muito, muita procrastinação, muita embromação, muita enrolação, deixando para amanhã, deixa para depois, deixa para depois da manhã, e as coisas não acontecem, né? E as pessoas vão sofrendo, vão entrando no marasmo, vão entrando, vão se vitimizando, entrando ali naquela zona de conforto que não sai mais, né? E não prosperam, não evoluem, tá bom? Então, o noni conheço, o noni é uma fruta também muito interessante, viu? Já tomei o noni, é uma fruta que eu recomendo também, é muito poderosa, como também tem a moringa também é uma planta que eu tomo 2 cápsulas de moringa por dia, viu, gente? A moringa também é um outro super nutrientes, tá? E no curso, eu vou ver se eu tiro no novo salto quântico um momento para falar dessa coisa da proteção, dos nutrientes, do café quântico, né? Para que vocês possam também sair dali, né, com uma orientação
alimentar. Hoje eu dei uma dica no meu stories do suco de açaí que eu fiz com leite de castanha, um leite de arroz com baunilha, com damasco, com castanhas. Então dá uma olhada lá no espirulina, é maravilhoso também. Espirulina, clorela, tudo isso eu tomo. Dá uma passada no meu story para pegar a receita do suco vegano de açaí. Gente, uma boa noite e amanhã aguardo vocês às 18 horas para a gente falar de procrastinação. Durmam bem. Tchau, tchau. Aguardo vocês amanhã às 18 horas para falarmos de procrastinação. Tchau, tchau. Estou saindo agora.